Luana, do Market Minds, e estou em São Paulo para mais uma super entrevista do nosso quadro Book Aberto. Hoje eu estou aqui com ela, a musa do mercado financeiro, Carol Pfeiffer, CEO da Atom. Tudo bem, Carol? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com você. Carol, já aproveito para agradecer imensamente o seu tempo de você estar aqui conversando com a gente, dar essa entrevista, para a gente conhecer um pouquinho mais de você, da sua história. E para começar, vamos lá, Carol, como você conheceu o mercado financeiro? Bom, é bem curioso, né? Porque na verdade eu ia fazer faculdade de moda quando eu decidi fazer administração de empresas, porque eu achava, primeiro, que é mais fácil depois passar no vestibular de moda, eu podia fazer fora do Brasil e etc. E eu achava essencial fazer administração de empresas para minha futura empresa de moda não ir à falência. Então essa foi a minha lógica, né? A minha mãe tem confecção infantil, a minha avó de adulto, e eu queria montar uma moda teen. E daí no primeiro ano de faculdade eu convenci também meu irmão a fazer faculdade de ADM. Ele ia fazer medicina, agronomia, qualquer outra coisa. Aí ele foi fazer administração de empresas e um professor dele de economia falou pra ele sobre bolsa de valores. E a gente é do interior, né, de São Paulo, de Porto Feliz, uma cidade de 50 mil habitantes, nunca tinha ouvido falar em bolsa. E daí ele foi fazer estágio nas férias. Ele enrolou pra caramba, né? Porque primeiro ano de faculdade, quer mais saber de festa. Quer mais curtir a vida. Exato. E daí ele foi fazer esse estágio, e daí a gente sempre foi muito unido. Desde pequeno, a gente já montou vários negócios juntos, já teve horta de alface, já vendeu geladinho, a gente sempre foi meio empreendedor, assim. E daí a gente pegou e ele viu isso, adorou, e falou, Carol, você tem que conhecer isso daqui também. Aí a primeira vez que eu vi os gráficos, e que eu vi que, putz, eu podia ganhar dinheiro, e quanto mais eu estudava, mais eu ganhava dinheiro, eu achei aquilo incrível. E daí eu comecei. A gente começou estagiando num escritório de agente autônomo. Aí, como todos bons alunos de ADM, a gente montou um business plan pro dono do escritório pra gente montar um sistema educacional, porque a gente não concordava com o modelo de escritório. Só que eu tinha 17 e meu irmão 19 anos. Gente, e que ano que foi isso, hein? Foi em 2005, quando eu entrei na faculdade. Nossa, era um ano que, tipo, educação financeira ou educação sobre bolsa de valores... Não existia. Não tinha nada de internet, era tudo presencial. E era isso que incomodava muita gente, porque nem era obrigatório ainda você ser um agente autônomo. Quando a gente entrou, que foi obrigado você tirar uma certificação para ser um agente autônomo. Até foi bem curioso, porque no escritório que a gente tava, meu irmão foi o primeiro a passar. E ele era o mais novinho. Então a galera que já tava operando, que já tava há muito tempo no mercado, ficou de cara, né? Porque daí ele estudou do jeito certo e tudo mais. Mas era apostila e era chato, né? Então as pessoas tinham muito receio de bolsa porque ninguém falava de uma forma simples. E a gente começou a falar. E lógico, a gente apresentou isso pro dono do escritório, ele tinha 60 e poucos anos. O gerente do escritório, 40 e poucos anos. Aí eles olharam pra nossa cara e falaram assim, tipo, claro que não. Quem vocês pensam que são? Tipo isso. E falaram, não, vai aprender mais um pouquinho, depois vocês voltam. E daí a gente decidiu mudar pra Sorocaba, isso a gente tava em Campinas, né? A gente ia ido fazer faculdade lá. Aí a gente foi pra Sorocaba, montou um escritório de agente autônomo, começou a dar palestra, por isso que eu tô rouca até hoje. Eu tô sem voz aí, tô tentando recuperar minha voz. Mas a gente começou a dar palestra e ensinar as pessoas. Isso cresceu de uma forma absurda. A gente não tinha grana, né? Porque era estudante na época, então a gente tinha cliente. Aí a gente montou um asset pra gente ganhar no que a gente era melhor do que o mercado, porque a gente não concordava em ganhar na corretagem. Aí quando a gente fez dinheiro de verdade, a gente decidiu operar só nosso dinheiro. Aí nasce a WHPH, que é uma empresa que eu e meu irmão somos sócios, e a gente agora hoje ensina as pessoas e contrata as pessoas. É uma longa história, são 14 anos de bolsa. Nossa, bastante Mas desde que eu conheci bolsa, eu nunca mais larguei. Falei, é a única bolsa que eu posso comprar outras bolsas, é maravilhoso. Com certeza. E quando você começou a operar no mercado, quando você conheceu o mercado financeiro, você tinha alguma intenção, você tinha algum sonho? Qual que foi o sentimento quando você conheceu realmente aquilo? Bom, eu não sabia muito bem onde eu tava pisando, mas quando eu entrei na faculdade, eu tive uma professora de finanças que eu gostava muito, a Rosaura, e eu até estagiei com ela com uma consultoria. Então, eu sempre gostei muito de dar consultoria para empresas, né? Eu pensava que eu ia trabalhar nessa linha, então, inclusive, até já estava abandonando meio que a ideia de moda e já estava querendo trabalhar porque eu queria olhar dentro das empresas. Eu queria ajudar as empresas a crescer. Quando eu conheci a Bolsa, eu achei maravilhoso porque eu podia aprender com empresas que eram listadas e eu podia ganhar dinheiro com elas. Então, eu juntava duas coisas que eu achava incrível, né? Então, eu comecei no mercado olhando empresas
às vezes montando posição de 3, 4 dias, de uma semana, 15 dias. E depois eu fui descobrir o mercado de day trade. Aí, lógico, quando você começa, você não tem muita grana. Então, day trade não faz muito sentido. Porque a galera até se ilude, né? Day trade, ganha dinheiro rápido e tudo mais. Só se você estiver operando um volume alto. Por isso que hoje a gente dá dinheiro para as pessoas operarem. Porque pequenininho não dá para ganhar. E eu não tinha muitas pretensões naquele momento. Eu queria entender aquilo e eu queria deixar mais didático para as pessoas. Então, até na faculdade, eu acho que eu sempre tive um pouquinho disso. Eu era aquela que dava ajuda para todo mundo na sala. Então eu aprendi aquela matéria e daí eu ficava ensinando todo mundo. E também passava cola pra todo mundo. Eu sempre queria ajudar as pessoas a entender aquilo que parecia complicado. Eu queria simplificar pra elas. E quando eu conheci a Bolsa, eu senti isso também. Então eu sempre gostei muito de dar palestra, de dar treinamento, etc. pra simplificar a vida delas. Mas quando você tem 17 anos, qualquer dinheiro é dinheiro, né? Então, o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu lembro perfeitamente que o meu irmão veio para São Paulo numa reunião e foi a primeira vez que eu operei sozinha. E eu operei lojas Renner. E eu fiz R$3.500. E nessa época eu tava com uma proposta para ir para Unilever. Porque para me livrar de uma matéria da faculdade eu podia fazer um processo seletivo e ia para Unilever. Aí eu não queria trabalhar lá e eu fiz R$3.500. Era mais do que eu ia ganhar no mês inteiro na Unilever. Eu falei, gente, isso é maravilhoso. Então, a primeira ambição que eu tinha era de fazer dinheiro pra comprar minhas coisinhas, tipo, estudante e tal, pra sair nas baladas, coisas do tipo. E depois os sonhos vão crescendo, crescendo, crescendo. Eu nunca imaginei que ia ser um processo tão rápido a ponto de eu ter uma empresa hoje de capital aberto na bolsa. Sempre tive sonho de ter acionistas, né, de dar lucro para outras pessoas e nunca imaginei que ia ser tão rápido. Então, hoje, meu maior sonho é fazer com que a Atom se torne uma empresa bilionária na Bolsa, mas eles foram mudando. Então é isso que eu acho que é mágico da Bolsa. Ela te ensina muito e ela transforma a vida das pessoas, porque ela permite que pessoas comuns façam dinheiro de qualquer lugar. Então isso é mágico pra mim. Que legal. E quando você começou a operar, Carol, o que mais pegava pra você? Era a falta de conhecimento, a falta de experiência, era a ansiedade, rolava aquele medo de perder? O que pegava mais pra você? Você sabe que eu brinco que eu sou meio dinossauro, até porque 14 anos atrás não existia tanta coisa online. Então isso era até muito bom. Por quê? Porque hoje o mundo é tão bombardeado de coisas que as pessoas mais te puxam pra baixo do que pra cima. Então essa questão da ansiedade que a gente vê muito hoje no mercado, eu não senti quando eu comecei, de ficar muito ansiosa, eu preciso operar e não sei o quê. Porque hoje você vê o vizinho fazendo R$5.000, R$10.000, daí você fala, nossa, eu não fiz nada ainda hoje. Eu sou eu sou um loser, eu preciso fazer dinheiro logo. Então eu não sofri muito com ansiedade, porque naquele momento eu tava mais preocupada em aprender, e não tinha essa questão das pessoas postarem, não tinha Instagram e tudo mais, e isso era bom. Não rolava essa autocobrança, principalmente essa comparação que hoje em dia acontece muito, né? Exatamente isso. A minha comparação era meu irmão do meu lado. Eu tive uma sorte muito grande, que eu tive mentores bem mais velhos do que eu, então pessoas muito mais sensatas, porque você pega uma pessoa de 40, 50, 60 anos, ela não tem essa euforia, e quem já tá no mercado há muitos anos, o cara não vai pegar e ficar falando, olha, você não tá operando, e não sei o quê, não. Isso é da nossa geração, né? Essa ansiedade enlouquecida pra ficar ontem. Milionário da noite pro dia, né? Uma vez eu vi uma palestra de um cara e ele falando, não, com 20 anos eu tava desesperado porque eu não tinha feito meu primeiro milhão. Eu falei, cara, mas, calma. Então as pessoas estão muito nervosas em relação a isso. Então a ansiedade não foi um problema pra mim. Eu tive sempre muito bom senso, porque eu tinha o meu irmão do lado, que é mais velho, e a gente sempre operou junto. Então, como o dinheiro sempre foi de nós dois, a gente sempre foi sócio em tudo, foi pra mim maravilhoso. Por quê? Porque eu não fiz cacas gigantes, igual eu vejo que muita gente apanha no mercado hoje. De quebrar, de passar calor e tudo mais. Por quê? Porque dever satisfação pra alguém é maravilhoso. Se alguém está vendo o que você está fazendo e você tem medo do julgamento dessa pessoa, você tem medo do que essa pessoa pode falar, você vai fazer direito. Então, se o combinado é um stop de 1.000, você não pode perder mais do que isso. E eu acho, e depois foi comprovado por estudo, que mulher é mais disciplinada, tá? Sim. Porque, principalmente na bolsa. Não porque mulher seja disciplinada, porque eu brinco, senão a gente não vivia de dieta. Mas é porque a mulher, ela tende, quando ela não sabe determinado assunto, ela pergunta, ela segue a risca e tudo mais.
Então, tipo, eu tinha receio, eu tinha medo, eu não conhecia sobre aquilo, então tudo que falava pra mim eu seguia à risca. Então, pra mim, o mais difícil naquele momento era encarar que qual oportunidade eu ia lidar primeiro. Então, das 400 empresas que tinham, qual que eu ia escolher? E daí eu fui aprendendo os macetes. Olha, através do gráfico você vai ver, putz, sei lá, se o mercado tem uma chance de começar a subir, né? Se a bolsa tem uma chance de começar a reagir positivamente. Vou escolher as empresas que estão mais baratas. Então, as empresas que caíram mais. Ah, se o mercado pode ter uma realização porque bateu recorde. Vou escolher as empresas que subiram mais. Então, eu comecei a olhar com criar mais os seus critérios de avaliação. Exato. Porque eu sempre gostei muito da análise fundamentalista, mas a análise fundamentalista, no Brasil, ela demora muito para dar certo. Principalmente porque no meio do caminho vai mudar o governo, vai mudar a política, vai mudar tudo. Muitas coisas que influenciam aí. Vai mudar tudo. Tipo, a empresa pode ser linda, maravilhosa, super lucrativa. A análise fundamentalista no Brasil, por si só, é muito difícil dela dar resultado para alguém. E no curto prazo, quando a gente fala de curto prazo no Brasil, pode ser 5, 10 anos, viu? Porque nesse cenário, por exemplo, nos últimos 10 anos, a gente tinha tudo para algumas empresas decolarem e não aconteceu. Então, para mim foi até conflitante isso no começo, porque eu vinha de uma escola da faculdade onde eu aprendi análise fundamentalista e na hora de você operar, não, peraí. Você tem que olhar mais a análise técnica, mais a reação do mercado, ser mais Maria vai com as outras, do que você realmente enxergar aqueles números e olhar qual a perspectiva da empresa. Ah, legal. E agora que você tocou nesse assunto, como que foi pra você ser mulher nesse meio? Porque, poxa, quando você começou, tinha menos ainda. Hoje em dia ainda somos poucas, mas naquela época ainda era mais restritivo. Pra você, isso foi de alguma forma impedimento? Como você lidou com isso? É até curioso, porque eu fui dar uma palestra no Dia das Mulheres, e daí no final da palestra o cara perguntou assim pra mim, como que é trabalhar com um monte de homem? Eu vou responder, é maravilhoso. Porque como que eu vou achar ruim, primeiro de tudo? Porque o fato de ser uma das únicas mulheres que tá no mercado, né, tem pouquíssimas, isso é verdade. Acho que, inclusive, presidente de uma empresa de capital aberto, eu acho que eu sou a única. Olha só! Então, isso pra mim é ótimo. Eu faço parte agora de um instituto de empreendedorismo, que vai levar empreendedorismo de forma gratuita pra todo mundo. Poxa, e eu sou a única mulher também. Tem 33 homens e só eu de mulher. Mas assim, eles tratam com muito respeito. Então eu nunca sofri em relação a isso. Eu acho que também isso é o jeito como você se porta, né? Então eu nunca recebi nenhuma, uma falta de educação, nenhuma foto que eu não deveria ter recebido na internet. Isso é uma das coisas que mais me perguntam, eu não recebi nudes nem nada, graças a Deus, não me mandem, mas eu não recebi, eu acho que pelo jeito como eu me porto, e isso você acaba conquistando o respeito das pessoas. É claro que num primeiro momento, principalmente quando eu mudei pra Sorocaba, as pessoas tinham uma desconfiança pela idade. Então, você acha que era muito mais a idade do que a questão de ser mulher? Eu acho que mulher é claro que também, né? Mas a idade, putz, uma menininha e ainda nova, né? Tipo, uma mulher nova no mercado, me falando de bolsa, que é um negócio super arriscado. Então a pessoa já olhava meio torto, né? Meio desconfiada. E isso o meu irmão também passou. Eu brinco porque ele não tem barba até hoje. Então você imagina há 14 anos atrás. Então o pessoal ia no escritório procurar o Joaquim, procurava o seu Joaquim, né? E chegava lá e dava de cara com alguém com sem barba. E daí, putz, cadê teu pai, né? E depois que a gente começava a falar e explicar, as pessoas percebiam que a gente sabia o que a gente estava fazendo. Então, eu sempre blindei isso estudando mais. Então, eu sempre me preocupei em trazer conteúdo, em tomar alguns cuidados. Por exemplo, de não marcar a reunião no jantar. Então, a gente sabe, porque é do homem mesmo. O chavequinho, a brincadeira. Então, se você for se irritar com isso, você nunca vai crescer na vida. Então, é só, assim, eu nunca sofri em relação a isso. Sei que muita gente já olhou com desconfiança, mas eu não me preocupei muito com isso. Né? Sempre lidou bem. E agora uma das coisas que eu fico bem brava, porque... Putz, hoje eu fico à frente da Atom, faço todos os vídeos e eu tenho 5% dos traders são mulheres. Então, a mulherada que vai assistir esse vídeo... Mulherada, venham pra bolsa. Exatamente, eu incentivo muito, porque
Agora a gente montou o Ladies Atom e eu tenho trazido mais mulheres. Por quê? Porque pra mulher é maravilhoso. Eu falava que aos 17 anos, eu falava que com 25 eu ia me aposentar. Aí todo mundo falava, vai, deu errado, porque você tá com 31. Aí eu falei assim, não, deu certo. Com 25 eu tinha grana suficiente pra viver de renda se eu quisesse. Por quê? Porque eu pensava que mulher, ela tem que se preocupar com algumas coisas. A gente tem uma vida diferente e a mulher, ela tem a questão de ser mãe. Muitas vão querer ser mãe, tem algumas que não querem, eu não julgo. Mas quem quer ser mãe, putz, ela tem que se preocupar. Pô, eu quero ver meu filho crescer, eu quero ter tempo pra minha família, eu quero ter tempo pro meu marido. Então, se eu quisesse ter 10 filhos e mudar pro Havaí, eu pudesse. Então, eu acho que gente, a bolsa... e agora? Será que a Carol quer ser mãe? Hein? Conta pra gente. Eu acho maravilhoso isso, se Deus me permitir, vou ser mãe. E acho incrível o fato de você ter uma família, cuidar e tudo mais. Eu venho de uma família, meu pai é fazendeiro, a minha mãe sempre trabalhou, mas eles sempre tiveram junto com a gente. Então isso de organizar a sua vida pra estar perto das pessoas que você ama. Por isso que eu sou tão apaixonada pela bolsa. Porque, olha, mulherada, putz, não tem nada mais fácil do que você organizar a tua rotina se você tá na bolsa. Você pode operar de manhã, 2 horas por dia, fazer grana, levar seu filho na escola, aí você pode cuidar até da estudar... família, de tudo que você quer. E você pode estudar outras coisas, marketing digital hoje em dia. O poder do online é maravilhoso. Então eu acho que hoje não é só bolsa, né? O poder do online, hoje as pessoas estão nos assistindo, a gente não sabe nem da onde. Eu tenho alunos no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, isso é incrível. Então as pessoas, a gente leva conteúdo para as pessoas a qualquer lugar do mundo e elas têm chance de fazer dinheiro em qualquer lugar. Então não tem desculpa para a mulher não entrar em nenhum mercado. E esse negócio de, não, vou sofrer preconceito. Gente, uma dica, homem no mercado financeiro é mais cavalheiro do que nos outros mercados. Nunca foi maltratado, eles abrem a porta do carro, pagam o almoço, sempre foi muito bem tratada. E o que eu digo pra vocês de casa que estão assistindo a gente é o seguinte: homens, tragam suas mulheres pra bolsa, incentivem elas, apresentem esse universo. Você vai ver que o seu crescimento também pode ser muito maior se você compartilhar isso com a sua esposa, com a sua namorada, com as suas amigas. Então fica essa dica pra vocês também. E Carol, agora vamos falar um pouquinho mais da Carol como trader. Uma curiosidade, qual foi o seu pior dia até hoje no mercado financeiro? Não precisa ser em termos de perdas, mas aquele dia de sentimento. Qual foi? Nossa, isso é difícil até da gente lembrar, porque como eu falei, eu sempre fui uma pessoa que focou na disciplina, né? Então eu nunca quebrei a banca ou perdi mais do que eu estava disposta, mas já passei um calor muito grande por causa de plataforma. E é tão engraçado, porque hoje em dia a galera reclama de plataforma e fala, gente, vocês não sabem de nada. Vocês não sabem de nada, inocente. Estamos no paraíso e vocês não sabem. Exatamente, porque na época, assim, não vou falar nome de plataforma, mas na época que eu comecei na bolsa, a gente olhava todos os clientes lá, e um calor que eu passei é que eu estava operando, lógico, com a minha grana, e na época eu não tinha muita grana, e a plataforma travou, e isso fez com que travasse de todos os clientes também. E daí eu tinha que ligar na corretora pra zerar as ordens. E esse dia, assim, pra mim, eu lembro que eu fiquei branca aquele dia, porque, primeiro, eu tinha que salvar meus clientes. Ou seja, putz, essa é um conflito, né, emocional que você lida, que inclusive eu bato muito na tecla de quem entra no nosso time, porque o cara pergunta, posso operar o meu dinheiro e o seu? Falei, cara, se você estiver operando o meu e o seu, você vai salvar primeiro o seu. Daí já quebrou o psicológico. E era o que eu me vi fazendo. Eu não podia salvar primeiro o meu, eu tinha que salvar primeiro os meus clientes. Então eu me preocupei em ligar na corretora, em zerar todo mundo e tudo mais. E daí depois resolveu o meu. É lógico, o meu prejuízo foi muito maior. E daí depois você entra em contato com a corretora, com a plataforma e etc. Cara, até resolver essa novela, resolve, mas até resolver essa novela demorou. E eu não sabia se ia resolver ou não, eu era muito nova na bolsa, então eu tinha muito receio. Esse foi um calor que eu passei. E o segundo calor que eu passei, que eu lembro perfeitamente, foi um dia que eu fui fazer um day trade e esqueci de zerar a operação no final do dia e não tinha... Hoje eu tenho uma plataforma que zera, então graças a Deus no final do dia ela zera todos os meus traders. E eu dormi comprada, não tinha esse costume, e eu montei uma posição sem o meu irmão saber.
E daí, tipo, eu tinha operado day trade, tinha dado certo, mas eu não sabia como a bolsa ia abrir no outro dia. Aí tudo deu maravilhoso, eu ganhei o dobro do outro dia, deu tudo certo. Mas pra dormir naquela noite foi Nossa, tenso. passei muito mal, porque eu não sou de montar posição agressiva, né? Quando você monta day trade, geralmente você tá operando mais do que você tem. Se você tá montando uma posição, beleza, você vai perder 5, 10% e tá dentro da sua gestão de risco. Agora, quando você está alavancado, se você tá, por exemplo, 10 vezes alavancado, você acordar com 10% de prejuízo no dia, que pode acontecer, pode acontecer algum cenário ruim durante a madrugada, você perdeu 100%. Se você tiver 10 vezes alavancado, 10%, 100%. Então, esse é um tipo de calor que eu não gosto de passar. E essas duas situações para mim não foram legais. Como que você considera hoje, assim, o seu estilo de operar? Bom, hoje, assim, eu brinco até que como presidente da Atom, todo mundo vai ter vida de trader, menos eu e os franqueados. Então a gente tem modelo de franquia, até a galera, quero montar uma franquia da Atom porque eu quero viver de trade. Né? Olha, cara, você vai operar. Não, você não vai operar, você vai cuidar de alunos, você vai ajudar a Atom a crescer, e franqueado acaba tendo uma rotina tão louca quanto a minha como presidente hoje. Então, eu acabo operando muito day trade, né? Então, a curto prazo. Hoje, vindo pra cá, eu consegui operar no Uber. Então, mas por quê? Eu abri a plataforma pra curiosidade de qual o preço que tava o dólar. Tava na região do VWAP, onde um preço que eu já tinha estudado, e daí eu fiz a operação. Então tem dia que eu nem consigo operar. Então, quando Você eu consigo... estuda o mercado todos os dias? Todos os dias, primeiro porque eu dou aula todos os dias, e eu odeio a sensação de alguém saber mais do que eu. Então eu odeio, tipo, ter ensinado você a traçar um suporte e resistência, ter olhado um cenário macro do dólar e você falar alguma coisa que eu não olhei. Então, essa é a minha preocupação. E eu acho que o trader, ele tem uma rotina maravilhosa. Porque eu brinco que é igual o esporte. Eu amo corrida e é igualzinho. Você tem, de manhã, você vai ter o processo de aquecimento. Você acorda, você caminha, você faz uma atividade física, você come direito, etc. Você vê as notícias, aí abre o mercado. Porque tem gente que acorda 5 minutos pro mercado abrir e acha que vai operar. Não é assim. Aí você abre o mercado, daí você vai operar, é o treino principal. E o momento de desacelerar, que é a noite, que eu acho que é o ponto mais importante. Às 8 horas da noite, praticamente todos os traders hoje, eles estudam no mesmo horário. Por que às 8? Para não ficar muito tarde, para você não ir para a cama cansado ou não conseguir mais raciocinar o que você está estudando. E não ser a hora que você logo chega em casa. Então dá tempo de você tomar um banho, comer alguma coisa. Aí eu olho o gráfico e estudo o gráfico. Eu gosto muito do gráfico, por quê? Porque me dá um cenário macro, é um GPS. Ele me mostra se o mercado caiu demais, se ele subiu demais, se teve alguma distorção, se amanhã é um dia que, putz, eu tenho que aproveitar. Então, olha, mesmo que eu tenha uma reunião, eu tenho que estar de olho no mercado, porque, sei lá, o índice veio para 89 mil pontos e saiu de 100 mil pontos em uma semana. Então, é uma puta oportunidade. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa para eu dar uma olhada nisso e ganhar um pouco mais de grana. Então, a minha rotina hoje é de olhar à noite para ver se tem alguma coisa que eu posso aproveitar de manhã. No dia seguinte, pra já estar pronta, preparada. Exato, e fazer day trade. Então, eu faço day trade. Hoje eu abri um pouco mão de fazer mais operacional. Meu irmão faz boletadas bem maiores do que eu. Uma galera sempre me pergunta isso. Porque justamente eu foquei em cuidar da Atom. Então hoje eu tô com um propósito. Graças a Deus eu e meu irmão a gente já construiu patrimônio. Então eu não faço isso mais pelo dinheiro. Isso é maravilhoso. E eu quero realmente mudar a vida das pessoas. Eu acho que quando eu recebo um depoimento de putz, eu sou uma mãe e eu tenho 2 filhos e eu consegui fazer uma operação na bolsa, eu nunca imaginei operar na bolsa, putz, pra mim valeu mais do que uma boletada de 50 mil reais. Então não tem preço a gente mudar a vida das pessoas. Com certeza, isso, e fazer o que a gente realmente gosta, não é mesmo? Eu sou apaixonada. E qual foi o melhor dia? Bom, o melhor dia, tem alguns, né? Porque assim, essas distorções agora, recente, eu acho que foi a época das eleições, putz, foi uma mãe. Eleições em geral no Brasil é sempre muito bom, então você pega muitas distorções. Quando eu era mais nova aí na crise de 2008 também foi a primeira vez que eu ganhei muito dinheiro, foi na crise de 2008. No começo, no primeiro semestre, eu lembro de um dia em especial, mas daí foi para os meus clientes, que eu comprei Banco do Brasil a termo, porque ia ter reunião do cupom, tinha um cara que queria comprar banco, etc. E daí a gente operou para ele 5 vezes alavancado, pegou 3 dias de alta, 15%, ele ficou com o sorriso daqui a aqui. Então a gente pegou um cenário muito positivo. Em seguida veio a crise de 2008, onde a gente teve as quedas.
todo mundo só lembra aí dos prejuízos, etc. Mas pra mim que operava day trade foi lindo, porque eu vendia no começo do dia, comprava No quando... final. não era nem no final, eu comprava quando a bolsa ia bater o circuit break. Então quando ela vai bater 10% de queda, Sim. você entra comprando um pouco antes. Eu já sabia que ela ia fechar, lógico, na primeira vez eu não sabia. Mas depois teve 8. Então, acho que foram 8. Então eu conseguia comprar um pouco antes de dar os 10% e eu comprava o dobro. Porque tinha um monte de gente que não conseguia comprar. Aí quando ela reabria, o mercado dava uma respirada. E daí eu pegava essa respirada também. Então eu pegava a queda, pegava um pouquinho da alta, deu pra fazer muito dinheiro nessa época de 2008. E agora, recentemente, nas eleições, o dia que teve... O dólar bateu 4,20, né? Que o Haddad estava na frente das eleições, foi maravilhoso, que eu entrei vendida. Aí o Bolsonaro tomou a facada, que foi a melhor coisa que aconteceu pra ele. Eu brinco, mas desculpa a sinceridade. Porque senão ele não teria provavelmente ganhado as eleições. E quando ele ganhou as eleições, gente, foi 3 operações mágicas. Foi só comprar o dólar, porque o dólar já abriu lá na Bacia das Almas, abriu com baita gap, né? Ele abriu bem barato, ele caiu pra caramba, saiu de 4,20 pra 3 e tralalá. Entrei comprada, entrei vendida no índice, porque o índice já tinha subido demais, e entrei vendida em Forjas Taurus. Taurus é um papel que geralmente eu não opero, acho uma porcaria o fundamento dele, mas é armas e tipo todo mundo, porque vai ser liberado por causa do... Era uma questão de oportunidade do momento. Sim, saiu de R$3 para R$12 um papel X. E daí a gente pegou, eu olhei isso e daí eu entrei vendida no leilão. E queria ter surfado mais a onda, mas ele veio a R$6. E daí, putz, eu tinha falado bastante disso. Então acho que o dia que o Bolsonaro foi eleito, pra mim, foi um dos que marcou agora recente. E que foi maravilhoso. O bom do Brasil é que tem tanta palhaçada que é difícil até de escolher o melhor dia. Você falou agora há pouco que você não imaginava que a sua trajetória, a sua ascensão, digamos assim, seria tão rápido. O que você acredita que mais contribuiu para que fosse assim? Bom, eu acho que eu sou uma pessoa, e meu irmão também, muito determinada, né? Então, quando eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer bem feito, eu quero ser a melhor. Então, eu nunca quis ser mediana. Então, eu sempre quis entrar na bolsa para ser a melhor. Então, quando eu e meu irmão, a gente virou sócio, ele não tinha muita paciência de cuidar, de sair para reunião e etc. Aí, eu foquei em day trade. E daí eu começava, só operar day trade e todos os meus clientes mandavam bem no day trade. Eu queria ter o melhor resultado que todo mundo tinha. Então eu sempre foquei bastante nisso. E a gente sempre teve muito pé no chão de, a gente não pode ir pro tudo ou nada. Isso daqui não é um mercado de all-in, né? Igual do poker, que você vai e aposta todas as suas fichas. Então sempre bom senso de ir construindo. Eu acho que o que fez diferença na minha vida já começa no berço. Meus pais são mega empreendedores. Meu pai é um cara que, os dois trabalham pra caramba sempre, né? Apesar de sempre ter tempo pra família, mas de não ficar enrolando, de não ter preguiça de fazer as coisas. Lembro quando eu era criança, se eu acordava tarde, meu pai já, preguiça isso, vagabundo, não sei o quê, porque meu pai é fazendeiro, né? Então ele acorda muito cedo. Então ele sempre me desafiou a querer ser melhor, a estudar. E meu irmão, ele sempre foi assim também. Então ele sempre me puxou. Então, às vezes, eu tava na minha zona de conforto e ele vinha lá e, me dava uma bronca. Vambora, menina! O primeiro curso que eu dei na vida, ele sentou na primeira fileira e começou a perguntar um monte de coisa, me deixou até meio constrangida, assim, pra me provocar, mas pra eu ser melhor. Então, ele nunca me deixou, não foi um que ficou lá aplaudindo de pé o tempo todo. Você é o máximo, não sei o quê. Pelo contrário, não, você podia ser melhor. Eu ficava puta da vida no começo. Hoje eu entendo que isso fez uma grande diferença na minha vida. Meu pai também me puxando. Fui desafiada em vários momentos. Uma das coisas que me tirou da zona de conforto foi fazer uma maratona. Então eu tinha um cliente que é ex-fumante e ele correu 42 quilômetros. E daí ele olhou pra minha cara e ele falava assim: eu com 60 e poucos anos corro 42 quilômetros e você com 20 e poucos anos corre 5. Falei, cara, se você não morrer, eu também não vou morrer. Aí eu peguei, saí da minha zona de conforto e comecei a treinar. Fiz 3 maratonas e sempre assim, desafiada. Eu acho que a gente precisa de desafios. Meu primeiro desafio foi agente autônomo, depois o Asset. Montamos a WHPH, compramos um veículo listado, agora estou à frente da empresa
e meu desafio vai ser levar ela para 1 bi, e agora eu tô no desafio de montar franquia, e eu quero ter 200 e vou internacionalizar ela. Então, se você tem desafios, você acaba fazendo com que a tua carreira tenha um crescimento mais rápido, mas sempre com o pé no chão. Você nunca pode colocar mais grana do que você tem capacidade, você nunca pode achar que você é o dono da verdade. Então, uma das coisas que eu aprendi no mercado é o mercado não aceita arrogantes. Uma das coisas que eu aprendi é humildade faz com que você cresça. Se você achar que você é o dono da verdade, você vai cair tão rápido quanto você cresceu. Aliás, mais rápido, né? Porque o mercado cai de elevador e sobe de escada. Vocês sabem muito bem disso e já sentiram isso na pele. Então, ó, humildade acima de tudo. É isso aí. E, Carol, você falou agora aqui da maratona. Eu sei que você acorda cedo. Outro dia, às 6 da manhã, a gente já tava trocando mensagem. É isso aí. Quais ações que você faz fora do mercado hoje que você acredita que tem, assim, uma grande influência nos seus resultados dentro do mercado? Eu acho que o mercado financeiro é um mercado de performance, como qualquer coisa que você for fazer na vida. Ele é muito parecido com o esporte, porque na verdade ele precisa da tua cabeça. E a tua cabeça, para você ter resultado, e isso é assim, fato, só ganha dinheiro quem não precisa de dinheiro. Vamos deixar isso claro. Então só ganha dinheiro. Às vezes eu escuto assim, putz, mas o cara faz um mês que tá na bolsa e ganha mais dinheiro do que eu. Cara, se você tiver um boleto para pagar e estiver preocupado, você não vai ganhar dinheiro. Essa é uma das coisas que influencia muito. E para tua cabeça estar leve, você precisa estar bem com você mesmo. Então a tua vida precisa estar em equilíbrio. Eu bato isso muito na tecla dentro da Atom, tanto que agora eu trouxe uma psicóloga oficial. Olha, então existe uma Wendy hoje dentro da Atom, que é a Priscila. Ela estudou, inclusive, Billions é de verdade. Existe a Wendy de verdade, que é um cara, não é uma mulher, nem despartilho, mas é um cara que estudou bastante sobre isso. E eu, conversando bastante com ela, eu consegui aprender muito como me portar, não estressar com hater, porque quando você vai pro mundo online, você ganha uma coisa que eu nem sabia que existia, que eram os haters. Tem gente que me odeia de graça. E... Eu sei, eu também compartilho disso. Eu imagino que sim. E, putz, não tem motivo, né? Você quer compartilhar conhecimento e às vezes as pessoas não entendem isso. Mas você tem que estar bem com você, porque senão você cai nessa. Se você não tá bem naquele dia, se você tá estressado com alguma coisa, você vai lá e vai acabar devolvendo. Então a minha rotina eu gosto de acordar cedo, por quê? Porque eu não sei que horas vão acabar as minhas reuniões, e eu quero ter tempo também pra sair pra jantar, pra ver as minhas pessoas, né, tipo as pessoas que eu amo e etc. Então eu gosto de acordar cedo pra treinar. Então eu acordo, treino de manhã, eu amo correr, então corrida pra mim faz muito bem, é a minha meditação em movimento. E existe um estudo sobre isso, sobre meditação em movimento, que eu achei que não existia, porque eu não escuto... Às vezes eu escuto música, mas não presto atenção. Mas é aquela coisa que é o seu momento, né? É o meu momento. As minhas melhores ideias, inclusive, vêm correndo. Eu medito, eu gosto muito da meditação, aprendi a meditar, porque você aprende a estar bem com você mesmo. Então esse é um ponto chave para qualquer pessoa na vida, ela precisa estar bem com ela mesma. Gosto de ler as notícias antes do mercado abrir, né? E daí eu gosto de pegar a abertura do mercado, de olhar o mercado. Então eu tento organizar a minha agenda de reuniões a partir das 11 horas da manhã, para eu conseguir estar junto com os meus alunos, com os meus traders, ou com eu mesmo operando das 9 às 11. Aí eu vou ter as minhas reuniões. Acho muito importante sempre o break pro almoço. Então, assim, não acho que esse negócio de comer na mesa... na frente da tela ali, porque eu não posso perder a hora do almoço. É desnecessário, você precisa criar essa rotina. Não costumo olhar o mercado à tarde, porque eu vou ter outras coisas para fazer e daí eu não vou estar centrada, então eu acabo fazendo isso. Gravo muito, né? Então por isso que eu tô rouca, inclusive. Gravo pra caramba os vídeos, o conteúdo. E à noite eu gosto sempre de ler. Eu não gosto muito de TV. Nunca fui muito viciada em assistir TV, em novela, nem nada. Então eu gosto muito de ler, né? Então eu sempre tô lendo, sempre tô escutando podcast. E à noite eu desacelero mesmo, né? E eu tenho o costume, quando a vida me permite, de dormir cedo. Então isso mudou a minha vida, inclusive. Eu era uma pessoa que quando começou no mercado eu ia dormir 2, 3 horas da manhã. E daí eu acordava no outro dia sempre muito cansada. E eu aprendi a dormir cedo, então 9h30, 10 horas. Eu sou uma pessoa que tende a ir pra cama pra dormir já, pra realmente estar bem no outro dia. Então isso é um ponto chave. E Carol, então, já que você trouxe esse assunto, o que é mais relevante na sua opinião? A famosa discussão, técnica ou psicológico? Eu acho que assim, não existe uma coisa sem a outra. Na verdade, técnica é conhecimento.
conhecimento é commodity, todo mundo fala, olha, análise gráfica, o jeito como você explica é diferente, é sensacional. Gente, mas obrigado pelos elogios, mas é só análise gráfica. Análise gráfica é igual pra todo mundo, é o gráfico, é o candle. Não existe, você não vai, eu não vou te ensinar algo que você não encontra em outro lugar. Eu não inventei a roda, ela já existe há milhares de anos. Então, você tem ali a ferramenta. Então, hoje você tem as ferramentas, você tem a técnica para você aprender. O mercado tem que parar também da galera achar que vai encontrar uma receita de bolo ou uma coisa milagrosa. Não, você precisa aprender a ler o movimento do mercado. Porque se você aprender a ler o movimento do mercado, você opera qualquer coisa. Bolsas da vovó, Apple, S&P, Forex, tudo um gráfico e o Superdom. Ou seja, gráfico e fluxo. Então, também é uma discussão que sempre me perguntam, análise gráfica ou tape reading? Primeiro que tape reading no Brasil é vendido errado, porque no mundo todo é tela cega, né? Você não vê os players. E segundo que, gente, não existe uma coisa sem a outra, tá? Então, você olha o gráfico para você ter um GPS, e daí você olha o fluxo para você entender se aquilo vai brecar ou não, se o mercado vai passar reto, como que o mercado está se portando naquele dia. E o psicológico é muito importante para tudo na vida. Então, uma das coisas que todo mundo tem que aprender, eu aprendi isso inclusive na corrida. Você não treina para correr 42 km, você treina a sua cabeça para correr 42 km. Porque você vai desanimar no meio do caminho. Você vai acordar num domingo chuvoso e vai falar, eu não vou correr 30 km. Hoje não. Por que eu tô aqui? Por que eu tô sofrendo? Por que eu tô fazendo isso? Você vai se questionar. Não existe nada na vida que não tenha a frase famosa no pain, no gain. Então, o psicológico é muito importante, o mindset. Eu leio muito sobre mindset. Tem até um livro que chama Mindset, que é da minha xará Carol, que não sou eu que escrevi, mas ela é incrível. A Priscila, que é essa psicóloga, ela ajudou muito os traders a pensar sobre isso, sabe? E eu vejo que quando você aprende sobre psicológico, você melhora na vida. Porque eu acho que a gente ainda tem um tabu no Brasil, principalmente, que é sobre ganhar dinheiro. Parece que é mal, parece errado, que aquilo é errado, exatamente, que você é ganancioso. E que até escrevi hoje nos meus stories, não me odeie, eu te ensino, calma. Então, parece que é algo que você tá esnobando. Não é isso. Você tá mostrando que é possível. Então, tem que mudar o mindset das pessoas. A maioria das pessoas que eu conheço que não tem sucesso são mal-humoradas. Pode reparar, são pessoas que... Ficam reclamando da vida. E falando mal dos outros. Gente, não vai levar a lugar nenhum. Se você não gosta daquele trader, sabe o que você faz? Unfollow, não segue. Simples assim. Eu fico de cara, às vezes, com gente que gasta o tempo, né? Que perde o tempo. Tem um monte de gente que eu dei unfollow que eu odeio, que não faz sentido, que até a voz me irrita. Desculpa, eu sou um ser humano. Então... Sou normal, se eu acho que o cara tá falando abobrinha, eu vou ignorar a existência dele, pronto, acabou, e eu vou continuar vivendo. Então, é isso que as pessoas precisam fazer. E elas têm que ser mais felizes. Pessoa feliz não enche o saco, né? Pessoas felizes. Adoro essa frase. Meu lema de vida. Então, se você tem alguém que você odeia, ensina ele a ganhar dinheiro na bolsa. Porque daí você vai ficar feliz e vai estar tudo bem. Aí a pessoa não vai mais atazanar a sua vida. Então, eu acho que esse é um ponto-chave pra vida. Mindset. Carol, 2 conselhos agora. Claro que se conselho fosse bom, a gente vendia. Mas aqui a gente dá conselho. Não posso vender? 2 conselhos. Não, aqui a gente dá. Aqui é de graça, tudo por vocês. 2 conselhos. Pra quem já tá no mercado aí há um bom tempo, já tá naquele perde, ganha, quebrou uma conta, 2 contas, mas ainda não desistiu, tá? Pra quem já tá há muito tempo e não consegue a tão sonhada consistência. E o outro conselho, pra quem tá começando agora. Bom, vamos lá. Primeiro, pra quem então já tá no mercado, eu participei de um webinar, o cara falou assim... Não, quem tá desde 84 tentando na bolsa nunca mais vai ter resultado. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Como é um ignorante, não pode falar isso. Por quê? Primeiro, são jeitos de aprender. Se você tá disposto a realmente ter sucesso, você tem que fazer um detox. Até teve um programa que eu fiz depois do carnaval, que eu fiz um detox. E daí eu falei, gente, pra você fazer um detox, você tem que fazer ele completo. Você tem que limpar a tua cabeça, você tem que limpar o teu corpo e você tem que realmente reciclar o teu aprendizado. Se a bolsa começa pela leitura do movimento, estuda gráfico. Então, esquece tudo que você já viu. Então, tira todos os seus indicadores nesse momento. Dica de ouro, hein? Tira todos os indicadores da frente e lê o movimento do mercado. Tem uma coisa que é assim, mamão com açúcar para qualquer pessoa ter resultado. Suporte e resistência. Você tentar comprar o mais barato que você consegue e você tentar vender o mais caro que você conseguir. Cara, o que significa isso?
O mercado, ele sempre tem regiões onde ele breca e ele sempre tem regiões onde ele não ultrapassa. Ou seja, suporte e resistência é isso. E você consegue ver isso nitidamente no gráfico. Então não fique ansioso. Esteja bem posicionado. Se você estiver bem posicionado, você vai ganhar dinheiro. Então essa é uma primeira coisa que alguém que está apanhando no mercado deveria fazer. E fazer poucas operações. Faz uma, duas, putz, não fica querendo fazer 10 operações. Faz uma ou duas bem posicionado. Ah, mas eu entrei agora e o mercado já foi. Cara, festa tem todo dia. Então espera o próximo movimento para você entrar de novo e daí você vai ter resultado. Tem uma coisa maravilhosa que chama simulador, que daí é a velha falando, que na minha época não existia. Mas agora você tem, e você tem replay de mercado. Que é melhor ainda, né? Você pode estudar à noite, então você não tem desculpa para não ter resultado. E tem muito conteúdo hoje. Cuidado para não confundir. Eu não gosto muito de quem fica falando na internet, não, esquece todo mundo e aprenda do meu jeito, não sei o quê. Cara, tipo, o mercado é igual ao commodity, aprende análise gráfica, o movimento, e você vai ter sucesso. E se você quiser ajuda, a gente vai estar à disposição. E se você manda bem, eu quero te contratar. Esse é o ponto. Segunda coisa, quem é iniciante aprende do jeito certo. Eu acho que isso é importante, tá? Tem muita gente que acaba seguindo muitos canais e isso confunde muito a cabeça. Se você é iniciante, você tem que focar realmente em aprender uma coisa de cada vez, gente. Não dá pra ser triatleta já no primeiro mês. Então primeiro você aprende a correr, depois você aprende a pedalar, depois você aprende a nadar. Então vamos aprender a correr? Vamos aprender primeiro a caminhar? Então primeiro, iniciante tem que lembrar disso. De você aprender bem mastigado, procurar quem realmente você enxerga que é didático, porque professor tem inúmeros no mercado. Eu gosto muito de dar aula, mas por exemplo na Atom a gente tem eu, Joaquim, o Eric e o John. E, cada um tem um perfil. E às vezes as pessoas gostam do jeito que eu falo, às vezes não. Paciência. Então você tem que encontrar as pessoas que você entende aquele conteúdo. Entendeu aquele conteúdo? Foca no conteúdo e foca em treinar. De novo, no pen, no gain, tem que estudar, fazer simulador, fazer replay de mercado, aí você vai ter sucesso. Esse negócio de vou abrir uma conta numa corretora e colocar dinheiro para aprender é para perder. Porque você não tem conhecimento, você vai perder. E daí, iniciante, você vai ficar frustrado, vai falar, o mercado não é para mim, o mercado é muito difícil. O mercado não é difícil, porque todo mundo nasceu trader, você compra e vende mil coisas. Desde sempre. Ingresso de show, por exemplo, da Sandy, vai estar caro pra caramba, vende seu ingresso, você vai ganhar dinheiro. Então, se comprou, ninguém mais consegue comprar, vende que vai estar caro. Então, você tem a oportunidade de fazer dinheiro o tempo todo. Então, o mercado é isso. Então, tem um jeito certo de aprender e não precisa fazer loucura e vender a casa e começar a operar e nada disso. Então, o iniciante tem que ter bom senso. Carol, segue o fluxo. Mercado financeiro pra mim é... Vida. Swing trade significa? Posição. Day trade é? Operar rápido no mesmo dia. O plano de trade? Não quebrar a banca. Se eu bato a meta? Eu vou pra casa. E se eu tomo um stop? Eu reviso e aprendo o que eu errei. E se eu atingir o limite de loss do dia? Eu vou estudar mais do que eu deveria. Consistência pra mim é? Fazer uma gestão de risco eficiente. Disciplina? Palavra da minha vida. Um livro? O Poder do Hábito. Um filme? Agora você me pegou, hein? Ela não assiste televisão. Tem muitos filmes que eu adoro, mas eu gosto de uma série, Sex and the City. Uou, tá valendo. O meu ídolo? Bom, em ordem. Meu pai, meu irmão e Ayrton Senna. O meu final de semana perfeito? Com a minha família. O meu hobby? Correr. Um defeito? Eu tenho? Tô brincando. Sinceridade, sou sagitariana. Uma qualidade? Motivação. Um desafio? Levar Atom pra um bi. O legado que você quer deixar? Que você é capaz de fazer qualquer coisa que você queira. Gente, sensacional! Carol, muito obrigada por estar aqui, por estar conversando com a gente, por essa entrevista maravilhosa. Aprendi muito com você hoje, agradeço imensamente.
Garanto que você de casa também aproveitou, então se ainda não deu o like nesse vídeo, tá na hora, deixa o like aqui. Aqui na descrição também vai estar as redes sociais, contato da Carol, para você conhecer, se ainda não conhece, o trabalho da Carol. Carol, muito obrigada. Uma palavrinha final pro pessoal. Eu que agradeço e galera, acima de tudo, tenha a cabeça no lugar e vamos pra cima, porque a gente precisa mudar esse Brasil, né? Parabéns pelo seu trabalho, porque Obrigada. levar conhecimento significa que a gente aos poucos tá mudando o Brasil, tá levando pras pessoas a oportunidade de elas aprenderem. Obrigada. Obrigada. E você já sabe, eu vejo você no próximo vídeo.